quais os assuntos que mais caem no Enem. Eu realizei um levantamento sobre os assuntos que mais caíram nos últimos 10 anos de Enem, ou seja, de 2009 até o ano passado, 2019. Isso pode mudar? Claro que sim, especialmente esse ano, devido às grandes mudanças que ocorreram no Ministério da Educação, o Enem vai ser mais ou menos uma surpresa, mas nem por isso nós vamos deixar de nos preparar. É muito possível que os assuntos que mais caem continuem caindo também. Então, eu fiz um top 10 do assunto que menos caiu para o primeiríssimo lugar da lista, aquele que sempre cai, que está sempre em voga nos últimos Enems. Vamos começar? 10º lugar, Idade Média. As relações de suzerania e vassalagem, as relações do trabalho, o ritmo do trabalho, o método artesanal, a autossuficiência dos feudos, como é que era o casamento na Idade Média, o papel da mulher nessa sociedade feudal. Também é bom dar uma olhadinha no final da Idade Média, o período aí da Baixa Idade Média, especialmente Renascimento comercial e Renascimento urbano. Eu daria também uma olhadinha com maior atenção para o tema da peste negra e todo o contexto da crise do século XIV. Vale a pena dar uma revisitada nesse assunto. Nono lugar vem a Guerra Fria. Atenção especial para a propaganda, para a guerra propagandística dos dois lados. Tinha propagandas antissocialistas do lado capitalista e propagandas anticapitalistas do lado socialista. Então, além da guerra armamentista, além da guerra espacial, houve também uma guerra de propaganda intensa para aumentar as zonas de influência, tanto do lado capitalista quanto do lado socialista. Também é bom ter uma atenção especial nos focos de conflito. Revolução Cubana, Revolução Chinesa, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Primavera de Praga, Insurreição Húngara, as guerras civis na África e os focos de tensão nas ditaduras militares da América Latina. Então, tudo isso daí está dentro do contexto de Guerra Fria e vale a pena dar uma olhada nisso. Também dou uma dica especial, reveja o macartismo, essa política estadunidense de perseguição aos socialistas. O 8º tema que mais apareceu nos Enems foi o assunto sobre indígenas. Esse ano específico, devido aos incêndios da Amazônia, às questões de demarcação das terras indígenas, acredito que esse assunto voltará a cair. Estude sobre a cultura indígena, os primeiros contatos entre nativos e europeus, as formas de genocídio perpetradas contra os povos indígenas, as relações entre jesuítas e indígenas, as missões jesuítas. Fontes históricas que falavam sobre os nativos também, como, por exemplo, a Carta do Pero Vaz de Caminha e os escritos do Frei Bartolomeu de Las Casas. Vale a pena dar uma olhada nisso. Em 7º lugar, apareceu a Revolução Industrial, primeira, segunda e terceira fases da Revolução Industrial. Verifique as formas de energia usadas em cada uma das fases, a passagem do artesanato para a manufatura e da manufatura para o sistema industrial. Também é bom dar uma boa olhadinha na relação entre a Revolução Industrial e o imperialismo. Em 6º lugar, vem regime militar, tanto brasileiro quanto das demais nações da América Latina. O que especificamente estudar sobre regimes militares? A justificativa desses regimes, o discurso por trás dos golpes de Estado, a propaganda utilizada por esses regimes e as estratégias adotadas por cada um. Especificamente sobre o regime militar brasileiro, foco bastante atenção na atuação do DOPS e do DOI-CODE. Vale a pena estudar também o que foi o milagre econômico, que foi aquele rápido crescimento da nossa economia no início da década de 70. Atenção aqui, dica de ouro, o nome milagre econômico foi dado pelos próprios militares, como uma forma de enaltecer a sua política e exaltar o seu governo. Também deixo aqui uma dica de dar uma boa estudada na redemocratização, na abertura política. Como é que foi esse processo? Perceba que essa abertura foi um abrandamento do regime a partir daquelas reformas lentas, graduais e seguras do governo do Geisel. Como que essa abertura se constituiu? Revogação dos atos institucionais, diminuição dos aparatos de censura, desmonte do aparelho repressivo, negociação com a oposição, criação da lei da anistia. E aqui é bastante importante lembrar de um detalhe.
Essa lei da anistia, ela foi bilateral, tanto para os opositores ao regime, quanto para aqueles que trabalharam em prol do regime. Além disso, o processo de campanhas de direta já e toda a modificação que culminou com a redemocratização do nosso país. Em quinto lugar está a República Oligárquica, regime que vigorou no Brasil entre 1889 e 1930, também chamado de política do café com leite. Nesse momento, é legal a gente perceber o controle político que era feito, quais os mecanismos de controle da população. Clientelismo, coronelismo, voto de cabresto, a própria política café com leite, como é que era essa relação entre governos municipais, estaduais e dos governos estaduais com o governo federal. É bom também dar uma boa olhada nos movimentos sociais dessa época, Canudos, Contestado, Revolta da Chibata. Sempre é bom dar uma olhadinha nessas situações aí. Relembre também a formação da Aliança Liberal e a Revolução de 30. O quarto assunto não podia ser diferente. Vargas, a era Vargas. Ele está em todas, não adianta. Concentre-se especialmente no Estado Novo, período da ditadura do Vargas. A industrialização, o intervencionismo, o nacionalismo, o trabalhismo, o populismo, a atuação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e o Brasil na Segunda Guerra e a política de boa vizinhança. Terceiro lugar, segundo reinado. Sim, o governo do Dom Pedro II. Nesse período, o mais importante é verificar os movimentos abolicionistas e a abolição da escravidão. Nesse contexto, vale a pena dar uma boa estudada sobre o tema da escravidão, cultura africana, costumes africanos, as formas pelas quais palavras do idioma africano foram incorporados ao nosso vocabulário, movimentos de resistência, formação de quilombos, negritude, africanismo e pan-africanismo. Outra dica importante é focar na crise da monarquia, as crises políticas e os elementos que causaram o desgaste e a desestruturação do reinado, culminando com a proclamação da República. Em segundo lugar está a Segunda Guerra Mundial. Esse tema é bastante extenso, complexo e com importantíssimos desdobramentos, mas sempre tem estado presente nas provas do Enem. Então, foque especialmente nos conflitos que não foram solucionados pela Primeira Guerra e que acabaram causando a Segunda. Atenção para as questões sobre o nacionalismo, os discursos totalitaristas e as intenções imperialistas ainda presentes durante esse segundo conflito. Atenção também nas consequências da guerra. E o nosso primeiríssimo lugar, o assunto que mais caiu nas provas do Enem nos últimos 10 anos foi patrimônio, cultura e memória. Esse assunto passa por outras discussões bastante importantes, como a discussão sobre identidade, alteridade, relativismo cultural, etnocentrismo, o que é patrimônio material e o que é patrimônio imaterial. É sempre uma boa estratégia dar uma verificada nesses assuntos. Esse foi o nosso top 10 de assuntos que caem no Enem. Então, foque atenção especial nesses tópicos, mas não esqueça de estudar os outros assuntos sobre história, porque de um ano para o outro, como eu falei, pode ser que mude alguma coisa na prova, mas grandes modificações não acredito que aconteça. Bons estudos e boa prova!